bem, depois que me associou na tela, eu me pergunto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Encontro com Elas. E hoje, com um convidado muito especial, o pastor Robson, meu irmão, diga-se de passagem, maravilhoso, lindo, e um homem de Deus, servo de Deus, aqui conosco para trazer muitas informações a respeito do convívio familiar em tempos de crise. Antes de darmos início ao nosso encontro, quero dizer para todos que estão aí conosco que nós estamos tomando as devidas precauções, a respeito da pandemia, todos participantes de máscara. Somente no momento em que nós estivermos falando é que nós vamos retirar por conta do áudio. E temos também aqui álcool em gel e todas as precauções nós estamos seguindo direitinho para que não venhamos causar nenhum dano para quem está aqui conosco e também para dar um exemplo aí para vocês em casa. Então, para começarmos, eu já quero fazer aqui uma pergunta para o pastor. Pastor, convívio familiar, ele é necessário somente em tempos de crise ou não? Como que é isso? Primeiramente, eu quero agradecer vocês pelo convite e, ao mesmo tempo, parabenizar vocês pela iniciativa dessas lives, que com certeza tem ajudado muitas pessoas, tem sido tratado temas relevantes aí da nossa sociedade. E hoje nós trataremos de um tema muito importante, que é o tema família. Família, como você perguntou, se o convívio familiar é importante só em tempo de pandemia? Absolutamente não. A família talvez seja a maior entidade na Terra. Eu posso afirmar isso com toda certeza. A família foi idealizada por Deus. E Deus, quando Ele idealizou a família, Ele assim o fez, pensando exatamente em suprir as nossas carências. Quando Deus fez o homem lá no Jardim do Éden, Ele viu um homem só, e Ele disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. E daí por diante, então, foi constituída ali a família, para dar ao homem, ao ser humano, essa possibilidade de viver em sociedade, começando a partir da sua família. Então a família, ela estrutura, a família, ela dá a base para que o homem possa viver bem em sociedade. Mais uma pergunta comigo, eu vou tirar essa máscara. Nós até postamos um vídeo essa semana falando do enclausuramento em casa, determinado pela pandemia do novo coronavírus. À luz da palavra de Deus, como podemos lidar com o convívio familiar nesse tempo, pastor? Como que tem sido isso? Como o senhor vê isso diante das famílias, como líder religioso, na igreja? As pessoas têm procurado o senhor para poder estar falando sobre isso? As famílias têm questionado essa questão do convívio familiar forçado? Como tem sido isso? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar de uma passagem bíblica. Romanos capítulo 8, verso 28, nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que amam segundo o seu propósito. Então veja só, a gente precisa nesse tempo tirar proveito de todas as situações. É claro que num primeiro momento todos nós fomos pegos de surpresa, ninguém esperava, começamos o ano 2020 aí cheio de projetos, sonhando com muita coisa, e de repente nós somos pegos de surpresa com uma pandemia como essa, e de repente somos obrigados a paralisar projetos, ou pelo menos adiar esses projetos, e isso afeta diretamente os projetos familiares, e as famílias agora são obrigadas a viver em casa, enclausurados, como você acabou de dizer, e certamente isso vai revelar muita coisa, porque, veja só, a gente, numa vida normal, o homem sai de casa para trabalhar, a mulher muitas vezes também, os filhos vão para a escola, então
aí volta à noite, reúne ali para o jantar, né, ou faz alguma programação, e no outro dia a rotina continua, só que com a pandemia, no caso de muitas famílias, não são todas, porque nem todas têm esse privilégio de poder ficar em casa, né, porque tem que trabalhar, tem que ganhar o seu pão, né, então acaba que alguns problemas vão começar a surgir, né, vão começar a surgir problemas, até por conta dessa convivência mais próxima, né, e os defeitos vão ficando, né, mais transparentes, e aí começa a ter problemas de relacionamento dentro de casa. Então, assim, nós temos sido, sim, procurado, temos acompanhado alguns casos de pessoas que têm vivido assim, um estresse nesse momento, mas o que nós observamos também é que, na verdade, o que a pandemia vem revelar é o estado doentio já de algumas famílias, né? Porque eu estava lendo hoje mesmo uma reportagem dizendo que o aumento do número de divórcio agora na pandemia tem sido algo detectado aí pelos pesquisadores, o aumento também da violência doméstica, inclusive no Rio de Janeiro as denúncias elas aumentaram 50%, que é um número bastante expressivo, né? 50% o número, né, de denúncias, né, de violência doméstica, isso por conta de ficar mais tempo junto. Mas o que está por detrás disso? O que está por detrás disso já é uma família doente. Porque, na verdade, a gente precisa encarar a família como um porto seguro. A família é o nosso lugar de aconchego. A família é o lugar que nós precisamos nos sentir melhor, né? Então, se o fato de estarmos mais tempo juntos vai criar problemas, então isso vai revelar que essa família não está saudável, essa família precisa ser tratada. Então, esse convívio familiar, como foi a sua pergunta, né, de acordo com a palavra de Deus, o que nós podemos, então, tirar de lição para as nossas vidas? Primeiro, eu acho que é o tempo de se praticar o amor, né? A palavra de Deus ela tem recomendações específicas para a família, tanto para o marido, quanto para a esposa, quanto para os filhos, o tratamento de um para com o outro. Então, quando isso não vem sendo praticado no dia a dia, né, quando as pessoas vão protelando isso, quando chega a crise, é difícil de você resolver isso no momento da crise. Porque no momento da crise, talvez você não tem fôlego para isso, você às vezes não tem cabeça para pensar em solucionar algum problema nesse sentido. E aí, daí a necessidade de nós estarmos sempre trabalhando as nossas famílias para manter a nossa família com saúde, né? Também nós podemos pensar na questão da prática da empatia, né? De sermos mais solidários uns com os outros, de entender um ao outro, né? No caso dos casais, nós precisamos relembrar os votos que nós fizemos no altar, né? Na pobreza, na doença, na saúde, né? Na riqueza. Então, todas essas promessas que foram feitas lá, agora é o momento de a crise chegou, né? Chegou agora, então é agora que nós precisamos viver isso e praticar isso que nós já sabemos, já aprendemos já há tempo. O senhor falou sobre empatia, né? E nós também já tivemos aqui uma participante conosco falando sobre a empatia. Diante da circunstância em que estamos vivendo, o senhor acha que sairemos mais empáticos dessa situação? Olha, mais resilientes também? Eu penso o seguinte, igual eu disse, tudo é um processo, depende do que você vinha vivendo, né? Mas existe uma frase que eu gosto muito dela, eu sempre cito ela quando tenho oportunidade, que diz que o pessimista, ele vê dificuldade em cada oportunidade. Todas as oportunidades para ele coloca a dificuldade na frente. Já o otimista, ele vê uma oportunidade em cada dificuldade. Ou seja, ele vê a dificuldade como uma oportunidade de crescimento. Então, nós não estávamos preparados para passar o que nós estamos passando agora, para viver o que nós estamos vivendo. Então, é o momento de nós aprendermos. Aprender agora também. Aprendemos na crise, porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente percebe, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo em Filipenses,
ele diz assim que ele aprendeu a viver em qualquer circunstância. Né? Ele diz, olha, eu sei tanto passar, viver na fartura quanto na escassez. Ele diz, eu aprendi. Então é a questão de aprendizado. Então, se ele aprendeu na escassez, ele aprendeu que naquele momento de dificuldade, ele deveria ter atitudes que levassem ele a sobreviver ao momento de crise. Então, talvez agora na crise é o momento também de nós aprendermos. A crise também é didática, né? A crise ela nos proporciona, né, a oportunidade de nós aprendermos. Se nós não aprendermos, nós não sairemos mais resilientes. Nós não vamos dar conta de dar a volta por cima, né, de superar. Agora, se nós, como eu disse na primeira pergunta, como nós não estávamos preparados, e isso era uma coisa que nem passava pela nossa cabeça, fomos pegos de surpresa no primeiro momento. Aí o que vai acontecer? Você vai ter aquele impacto no início, aquele susto, né? Aí você precisa tomar as rédeas da sua vida, tomar o controle da situação da sua própria vida, e daí por diante, você começar então a pensar em ter atitudes positivas, né? E começar a olhar o lado bom das coisas. Existe um ditado que, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Né? Ou seja, enquanto uns estão desesperados, outros estão enriquecendo, o quê? Aproveitando a crise para o seu crescimento. Então, se nós tivermos a sabedoria de saber conviver bem nesse momento, nós sairemos mais empáticos, porque é o momento de praticar a empatia, de você, né, olhar para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, né, e se colocar no lugar dele, porque todos nós somos seres individuais. A gente costuma dizer, por exemplo, no casamento, Deus no casamento ele une o casal em uma só carne, mas ele não tira do casal a individualidade. Continuamos a ser seres individuais, ou seja, temos gosto diferente, temos sentimentos diferentes, né? E aí, quando alguém está sofrendo, eu consigo colocar no lugar dessa pessoa, eu consigo sentir a dor dessa pessoa, então isso me ajuda a me relacionar melhor com ela. Então, é um momento para isso, porque às vezes eu estou bem, às vezes eu encaro a crise de uma forma, minha esposa encara de outra, meus filhos encaram de outra, então eu preciso, né, nesse momento, ter essa sabedoria para ajudar um ao outro. Se eu vejo alguém mais desanimado, eu dou aquela palavra de ânimo, às vezes eu vou me abater também, o outro me anima, e assim cumpre a palavra. Né? Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então, é momento de aprendizado. Né? Nós, nessa crise, a gente pode sim aprender. Né? O texto que eu disse que Paulo escreveu está em Filipenses 4,12, é que ele vai dizer assim, olha, eu sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ou seja, é passar pela dificuldade e tirando as lições dela, para você sair fortalecido. Porque se você não tirar as lições, se você não aprender agora, né, porque certamente quando vier outras situações semelhantes, você certamente não irá vencer também. Né? Então, agora, para você conseguir isso, é necessário nesse momento você lançar fora todo o orgulho, né, todo o egoísmo, toda a soberba, né? É você praticar a humildade, né, você praticar essa solidariedade de família. É o momento para isso, né, para você sair mais forte no final da crise. Agora, para fechar as minhas perguntas, essa é uma pergunta que serve para todos nós cristãos. Né? Nós cristãos devemos nos preocupar com essa pandemia? Eu quero também ressaltar a seguinte questão. Alguns cristãos acham que pelo fato de serem servos de Deus, não precisam tomar as devidas precauções em relação aos cuidados que nós temos que ter. Né? O que o senhor aponta sobre isso? Olha, na verdade, eu acho assim, nós precisamos nos preocupar, sim. Temos que ser cautelosos, sim. A Bíblia nos recomenda isso muitas vezes. Né? Nós temos
sermos vigilantes, sermos cautelosos, sermos cuidadosos. Isso faz parte da vida cristã como um todo. Agora, por outro lado, a gente não deve desesperar. Por outro lado, a gente precisa colocar em prática aquilo que nós temos vivido como cristão. Eu tenho falado isso em algumas pregações na igreja, que é o momento agora de você colocar em prática aquilo que você aprendeu, das mensagens que você ouviu, da leitura bíblica que você tem feito, porque é muito fácil falar para alguém confiar em Deus num tempo que está tudo bem. Eu vou visitar alguém que está numa enfermidade, eu vou visitar alguém que está passando um problema financeiro, eu chego lá e digo para ele, olha, confia em Deus, né? Olha, você que está enfermo, confia que o Senhor vai te restaurar. Agora, quando a coisa se volta para mim, quando é comigo, aí é a hora de eu colocar em prática aquilo que eu tenho ensinado e aquilo que eu tenho ouvido, né? Então, não é momento de nós desesperarmos, é momento sim de termos cuidado, é momento de tomar todas as medidas de precaução, né, de respeitar as normas que são estabelecidas, né, como cidadãos nós somos obrigados a isso, temos que fazer isso, né, mas por outro lado a nossa confiança em Deus precisa estar acima de qualquer coisa, né, a nossa confiança em Deus, confiar em Deus, isso não significa dizer, por exemplo, mas pastor, mas eu já tenho ouvido falar que tem crentes que adoeceram, crentes que morreram, inclusive hoje mesmo, né, no Mato Grosso, morreu um dos grandes líderes da Assembleia de Deus no Brasil, o pastor Sebastião, inclusive que é o meu sobrenome, é Rodrigo Souza, presidente do grande campo do Mato Grosso, morreu com Covid-19, 89 anos, uma história muito bonita na Assembleia de Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos pegar, né? Você, sendo cristão, você não está vacinado contra a doença ou contra qualquer outro tipo de problema. O crente pega câncer, o crente capota o carro, o crente... acontece qualquer coisa com o crente também. O importante é a sua fé não ser abalada diante dessa situação, né? Agora, tomar todos os cuidados. Isso vale, por exemplo, se eu viajo e não coloco o cinto de segurança ou saio em velocidade exagerada nas rodovias, é a mesma coisa agora, eu estarei vulnerável a ser atingido, né, por um acidente, por uma coisa de outra natureza. Então, é necessário ter cuidado, mas não precisamos desesperar. Confiar em Deus acima de tudo. Jesus disse, né, para nós não sermos ansiosos por coisa alguma. Né? O apóstolo Pedro nos ensina a lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Porque a gente tem percebido muitos cristãos ansiosos. Temos percebido muitos crentes que estão assim realmente com medo, né, aquela coisa apavorante mesmo. Nós não precisamos ter medo. A tal ponto, nós precisamos colocar nossa fé em ação nesse momento. Nesse momento, quero dar boa noite ao pessoal que está conosco nessa live e dizer ao pastor Paulo que é um prazer tê-lo conosco aqui, de estar junto, né? Porque a gente convive junto, né? Graças a Deus, já por muitos anos, e é um prazer muito grande estar aqui podendo compartilhar com você sobre esse assunto. Eu gostei muito da palavra saúde familiar, que é muito interessante a gente ver que se a gente for parar para pensar em saúde familiar, a gente tem muitos pontos a serem pensados, colocados e falados nisso aí. E assim, a minha convivência com vocês, já há muitos anos, a gente sabe que você, pastor Robson, é um pastor que cuida da igreja, que cuida das ovelhas, que cuida da esposa, que cuida dos seus filhos. A gente sabe desse carinho, desse cuidado, desse apego que você tem, porque a gente convive, a gente sabe disso muito perto. E a pergunta que eu tenho para fazer para você nesse dia, nessa hora, nesse período de convivência dentro de casa, você descobriu algo na Gessiana que você não tinha descoberto? Algo nos seus filhos que você ainda não sabia? Ou que talvez tenha passado despercebido em algum momento lá atrás, que veio ser reavivado agora nesse momento em que vocês estão mais próximos, assim, uns dos outros, trancafiados dentro de casa? Olha, Márcia, primeiro, prazer estar aqui com você também, né?
participando dessa live. E eu até no começo, eu queria ter dado a minha introdução, né, mas eu posso aproveitar essa pergunta e fazer essa introdução agora. Isso. Dizer o seguinte, eu estou há 23 anos bem casado, né, eu amo a minha esposa, amo meus filhos, né, se eu tivesse que escolher hoje, eu casaria com a mesma esposa, teria os mesmos filhos, né, sou uma pessoa realizada no casamento, graças a Deus por isso. Minha esposa deve estar lá agora assistindo. Um beijão para você, amor, te amo. Vou dar uma palhinha aqui. E os gêmeos? Seriam os mesmos gêmeos? Aí é uma coisa a se pensar. Não, mas eu sou feliz com os meus futuros gêmeos, né? Que Deus confirme que assim seja, né? Agora, Márcia, a sua pergunta é o seguinte: o nosso estilo de vida como pastor, talvez assim, a gente seja um pouco diferente de muitas famílias, porque o fato de ser pastor, a gente tem uma afinidade muito grande em família, em casa, porque assim, o meu trabalho é em casa, na igreja. Agora, de uns tempos para cá, minha esposa trabalha, né, fora, então a gente tem assim, ela sai de casa, e a minha rotina praticamente não mudou muita coisa agora na pandemia, que a gente tem que dar assistência para a igreja, talvez em alguns aspectos até aumentou o trabalho, né? Mas assim, é claro que um pouco mais que você fica mais próximo, você começa a perceber sim alguns detalhes, talvez você comece a perceber alguns medos, alguns anseios, né, no filho, né, na esposa, talvez ela perceba em mim. Então isso é muito natural e a gente precisa ter muita sabedoria para encarar essas coisas, né? Porque às vezes eu lembro que nós tivemos um pastor, o pastor Francolino, que foi o nosso pastor aqui em Pandemia há muitos anos atrás. Ele nos ensinou muito quando falava sobre, dava palestra para jovens, né? Ele dizia o seguinte: olha, todos nós temos duas malas, né? Uma mala das qualidades e a mala dos defeitos. Enquanto estamos namorando, e aí serve para a Denise, né, que está noiva, enquanto estamos namorando, a gente praticamente conhece só a mala das qualidades, né? Aí, a partir do momento que casa, a mala dos defeitos ela vai sendo aberta aos poucos, né? E aí, às vezes, causa um certo susto, né? Eu não pensava nisso, eu não imaginava que era assim, né? Eu não vi isso em você antes. Então, assim, como uma aproximação maior, a gente acaba descobrindo algumas coisas, porque também a gente fica mais transparente, a intimidade é maior, né? Então, mas aí é onde a gente precisa de buscar de Deus sabedoria para enfrentar aquilo que talvez a gente não esperava, que talvez em certo ponto é negativo no nosso modo de ver, mas você também entender que todos nós somos humanos, somos falhos, né? Eu costumo dizer assim, eu não tenho uma família perfeita, mas eu tenho uma família feliz. Nós temos problemas como qualquer outra família. A gente fica nervoso dentro de casa, né? Às vezes a gente amanhece aquele dia que não está bem. Então isso é uma coisa natural, né? Na vida de qualquer família, de qualquer casal, mas talvez no momento da pandemia isso talvez seja um pouco mais efetivo, isso aconteça com mais, mais vezes, né? Mais constância dentro de casa. Então, eu particularmente, assim, devido a gente ter esse estilo de vida e já ter uma convivência muito próxima, vivemos muito tempo junto, de manhã, de tarde, de noite, talvez agora na pandemia não houve tanta diferença. O que houve muito de diferente para nós agora foi que os meus 2 filhos que estavam fora, estão aqui, né? Mas assim, em termos de convivência está tranquilo, graças a Deus, está tranquilo. Então, assim, só complementando, igual você falou dessas 2 malas. Então, assim, é bem importante e interessante a gente saber que existem essas 2 malas mesmo. E agora, na pandemia, essa mala da dificuldade, dos defeitos, ela se abriu muito mais e muito rápido e em muitos lugares, em muitas famílias. O que você poderia dizer para essas famílias que estão com essa mala aí, a flor da pele, assim, estourando, né? O que você poderia dizer para essas famílias
para dar uma amenizada nessa mala aí? Na verdade, foi o que eu disse antes, né? Talvez o que está se revelando agora é o estado que essas famílias já vinham vivendo. A gente ouve muito um pensamento que diz que quando uma pessoa ele não pensa, não se sente bem ao voltar para casa no fim do expediente de trabalho, isso já revela que as coisas não vão bem dentro de casa, né? Quando, por exemplo, o marido prefere sair de casa e ir para um bar, beber com os amigos, a esposa prefere ir para a casa das amigas, ou para a casa dos pais, da família, ao invés de ir para a sua própria casa, porque não quer ter aquele encontro com a família, com o esposo, com os filhos, é porque essa família já está doente. Agora, se isso já está acontecendo com alguma família, eu acho que precisa procurar ajuda, né? Eu acho que assim como se a gente está com uma doença física, a gente procura um médico, se você está com uma doença na questão familiar, alguns traumas dentro da família, você precisa procurar ajuda. Psicólogos, terapeuta familiar, procura um pastor, alguém da sua confiança que você possa abrir o coração, pedir ajuda, porque tudo é válido. Nós não podemos abrir mão do maior patrimônio que a gente tem, que é a família, né? Porque às vezes por causa de um momento de crise você põe tudo a perder, casamentos aí, né, com 20 anos, 30 anos, que estão indo por água abaixo por conta de não se procurar socorro, de não se procurar ajuda. Então é necessário procurar ajuda acima de tudo, buscar em Deus, porque Deus ele está com as mãos estendidas para nos ajudar em qualquer situação, e procurar aquelas pessoas que Deus capacitou para isso, né, para poder trazer esse auxílio. Como eu repito, né, essa questão agora da onda de divórcio, de violência doméstica, é resultado dessa aproximação. Então, é necessário buscar ajuda, é necessário buscar para que você possa, então, encontrar, né, a solução, ao invés de tomar atitudes drásticas aí que tem que tomar. Né? E você, como um servo de Deus, nós sabemos que mas a Jaciana, que é uma missionária, né? Quando as pessoas te procuram, aí você está disposto também a ajudar essas pessoas. Não, elas podem ser cristãs ou não? Com certeza, não. A gente costuma dizer o seguinte, nós somos pastores não só da igreja, somos pastores da cidade, né? Então, estamos à disposição de qualquer pessoa que precisar, né? Nós estamos ali na igreja com plantão de manhã e de tarde, depois pode colocar meu telefone aí, tá? Fica à disposição de qualquer pessoa para poder, né, se precisar de algum acompanhamento, nós temos uma equipe de pastores também para nos auxiliar. Então, temos muita gente competente na igreja. Temos o Ministério da Família da igreja, que é muito atuante, né? Então, está aí à disposição para ajudar as famílias nesse momento. Muito bom. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Hoje nós temos um convidado muito abençoado, que é o nosso querido pastor Robson. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Luiz. A presença do Senhor muito nos alegra e creio que essa live está sendo extremamente edificante, porque o nosso pastor, além de ser um instrumento de Deus, né, no seu rebanho, já digo que nós somos extremamente honrados em fazermos parte do seu rebanho, ele tem um dom, um chamado muito lindo de Deus, que é de ensinar a palavra de Deus para as famílias, de instruir as famílias nos caminhos que elas devem andar. Independente da situação que a sua família esteja passando nessa noite, nós temos aqui um instrumento de Deus que está nos ensinando e passando ensinamentos preciosos. Então, se você ainda não mandou essa live, não encaminhou para a sua família, para os seus amigos, para os seus parentes, não percam essa oportunidade. Está sendo extremamente edificante. Nós ainda temos mais 30 minutos, então nós vamos falar muito aqui ainda. Vocês vão aprender dicas maravilhosas. Eu creio que vai ser muito produtivo e edificante no seu lar. Pastor, antes de começar aqui com as minhas perguntas, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o conceito de família e a importância da família, ou seja, a importância que a família tem que ter. Qual o padrão, a estrutura que essa família tem que ter. Em primeiro lugar, o conceito de família, que família é uma instituição divina, né? Deus criou o homem, nós cremos na Bíblia, né? Deus criou o homem e mulher, né? E definiu que o casamento é feito entre um homem e uma mulher, portanto o casamento hétero é o que nós defendemos, respeitamos qualquer outro tipo de posicionamento,
porém nós cremos e afirmamos que o casamento é uma instituição de Deus e que deve ser regido pela palavra de Deus. A gente costuma dizer nos nossos estudos para casais que, assim como qualquer equipamento eletrônico, o carro, qualquer coisa que um fabricante faz, ele costuma fazer, colocar à disposição o manual do fabricante, é onde vai ensinar a utilizar. Então, no caso do casamento, o manual do casamento é a Bíblia Sagrada. Então, assim, as famílias que são moldadas nos princípios da palavra de Deus são famílias bem-sucedidas, são famílias abençoadas, são famílias prósperas. Né? Quando eu digo prosperidade, não estou falando de riqueza, né, material, que às vezes as pessoas confundem prosperidade e acham que prosperidade é só riqueza material. Mas prosperidade é você ter uma família feliz. O Salmo 128 diz sobre isso. Né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e te irá bem. Aí ele segue dizendo, né, por que esse homem ele vai ser feliz, porque ele vai ser bem sucedido na vida. Ele vai dizer, porque ele tem uma mulher que é como uma videira frutífera, né, aos lados da sua casa, e os seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Então, uma família edificada no Senhor, uma família edificada na palavra de Deus, é uma família próspera, uma família abençoada. Então, para se enfrentar qualquer dificuldade na vida, o ser humano precisa de uma família. Quando a pessoa vive em família, ele com certeza ele tem muito mais chance de vencer na vida. É claro que outras pessoas talvez tiveram má sorte, vieram de famílias desestruturadas e lutaram e venceram. É possível vencer em qualquer circunstância. Mas certamente que a família ela é uma base, né, extraordinária para que a gente possa conseguir os nossos objetivos. Eu quero aqui aproveitar e dar testemunho da minha família, a família dos meus pais. Meu pai e minha mãe são pessoas simples, meu pai já falecido, mas são pessoas simples, mas pessoas batalhadoras e vencedoras. Meu pai, quando faleceu, ele estava há 34 anos casado com a minha mãe, né? 34 anos de amor, de fidelidade. Minha mãe sempre uma batalhadora, uma guerreira, sempre pensando nos filhos, sempre pensando no bem dos filhos. Meu pai sonhando com a prosperidade dos filhos, e fazendo tudo para a família, tudo, dando todo o suporte que nós precisávamos. Aqui está a Ediane, minha irmã, pode testemunhar isso. Então, dando sempre esse suporte para nós. Então, isso certamente nos ajudou. Não impediu que tivéssemos os nossos problemas, porque os problemas cada um enfrenta. Eu enfrento os meus problemas, a Ediane enfrenta os dela, meus outros irmãos enfrentam os seus problemas, mas somos uma família abençoada. Não temos nós somos 6 irmãos, não tem um que é marginal, que entrou para o mundo do crime, que vive nas drogas ou coisa dessa natureza. São todas pessoas cidadãos de bens, pessoas respeitadas na sociedade. Isso tudo é fruto de uma família estruturada. E aí entra a importância da família, que você perguntou. Porque o conceito é esse, porque tudo que Deus faz é bom. Eclesiastes vai dizer que tudo que Deus fez é bom, mas o homem se meteu em muitas inovações. E aí acaba atrapalhando, a sua própria sobrevivência, porque foge do original, foge do projeto, não lê o manual corretamente. Se eu compro um computador, compro um tablet, compro um celular e eu não leio corretamente o manual, eu vou ter uma má utilização desse produto. Eu posso, às vezes, até perder algumas funções, porque, às vezes, por exemplo, eu às vezes não sou muito ligado a essa questão de pesquisar no equipamento eletrônico, mas, às vezes, eu conversando com meus meninos, eu vou descobrindo coisa que eu estou perdendo por não saber, por não ter lido o manual, por não ter estudado. Então, na vida nossa também, da mesma forma, por não conhecer as propostas de Deus na sua palavra, a gente vai perdendo bênçãos, porque nós não conhecemos. E a Bíblia diz, o meu povo erra por falta de conhecimento. Isso também, com certeza, atinge a família. Como o senhor mencionou, eu achei bem interessante ressaltar aqui, então a família, plano de Deus, sempre foi, desde o início. E outro detalhe,
detalhe, Deus nos criou para sermos relacionais, né? Para nos relacionar, sermos seres relacionais. Então, quando Deus cria o homem, ele passeia no jardim para conversar com o homem, para ter uma vida com o homem, para ter uma vida de relacionamento e ressaltar que a família é para ser vivida junto. Porque hoje a gente vê, pastor, que nesse momento de pandemia, como as meninas mencionaram, a família está passando por um desafio muito grande, né? A gente até tem visto falar muito sobre a expressão novo normal, né? Porque a família está tendo que reinventar muitas coisas, tendo que ser criativa, reprogramar muitas coisas que eles tinham às vezes para esse ano, para o futuro. E eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente uma reflexão sobre em que contexto a quarentena pode ser uma oportunidade para resgatar o convívio familiar. Olha, é uma oportunidade, né? Porque, por exemplo, o que nós vivíamos reclamando antes da pandemia? Falta de tempo, né? Tudo que você dizia, a família precisa se reunir mais para almoçar junto, não tem tempo. A família precisa reunir mais para orar junto, não tem tempo. Então, sempre a falta de tempo sempre foi colocada como uma grande desculpa. Então, agora, Deus nos deu tempo. O que nós estamos tendo agora é tempo. Né? Tempo para poder resgatar. Resgatar o diálogo na família. Resgatar as brincadeiras. É uma coisa boa, por exemplo, lá em casa, né? Eu comprei lá uma redinha de ping-pong, né? E eu, minha esposa e meus filhos, né? A gente vai lá brincar de ping-pong, né? Às vezes não está tendo culto à noite, dias que não tem programação, a gente desce para lá e vai jogar ping-pong. A gente vai fazer caminhada junto, correr junto, né? Então isso é muito importante, que antes a gente não tinha. Isso vai fortalecendo os nossos laços familiares, né? Então, descobrir coisas que são agradáveis para a família, né, que vai chamar a atenção, pelo menos a maioria, vai atrair a atenção, né, para fazer junto. Do sábado passado nós assistimos um filme junto lá em casa, né? O filme deixa eu lembrar o nome aqui agora, do Rei Leão. Rei Leão. Rei Leão. Olha que eu não sou muito de filme, né? Mas eles acabam me convencendo a sentar lá, vamos assistir um filme aqui. Então, mas isso acaba sendo prazeroso, né? Algo que a gente talvez não é muito a minha praia, mas acaba que, né, você atende para agradar a família, né? Porque a família é isso, né? Você vai resgatando essas coisas, você não faz só o que você gosta, só o que você quer. E aí você abre mão de algumas coisas suas para você, né, beneficiar o conjunto, né, a família como um todo, né? Então isso é muito importante. Nesse contexto, aproveitar esse tempo, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que a gente precisa remir o tempo. O que é remir o tempo? Remir o tempo é você aproveitar o tempo. Remir vem da ideia de comprar, né? Comprar o tempo, você adquirir o tempo para você e você aproveitar ele da melhor oportunidade, da melhor maneira a melhor maneira que você tem para você. Agora, hoje eu não tenho programação na igreja, eu não estou trabalhando, então eu vou reinventar, vou criar novidades dentro da minha família para mim poder, né, resgatar conversas, aquele diálogo, talvez aquele diálogo que você precisava ter com seu filho, né, com a sua esposa, colocar algumas coisas, ajustar algumas coisas, fazer algumas anotações que a gente vai deixando, né? Então é o tempo de aproveitar e para resgatar esses detalhes que são muito importantes da nossa vida. E muito interessante para esse resgate também, pastor, eu acho que cada membro da família, eles têm uma participação e uma responsabilidade única. Como o senhor mencionou, cada ser é único, né? E o pai, ele tem uma responsabilidade, o filho tem outra responsabilidade, a esposa. Então, eu vejo que dentro desse convívio familiar, quando um respeita a posição do outro ou respeita a função do outro, eu creio que isso contribui muito no dia a dia. Um exemplo muito interessante também é comer juntos, né? Sentar na mesa, comer, porque com a correria do dia a dia, isso tem ficado atrás, né? Isso tem ficado muito.
E eu acho tão lindo isso, que é um momento ali, tanto o almoço ou jantar, não sei qual vai ser o momento, nesse momento é mais fácil, né? Mas para que as famílias não percam isso, que é um momento que vocês têm ali não só de se alimentar junto, mas de confraternizar, trocar uma ideia, né? Ou mesmo até resolver um conflito, né? Que às vezes ficou algo em desacordo, a pessoa ficou chateada e veio, então eu penso que esse momento é muito importante. É o resgate da mesa, né? O resgate da mesa. Pastor, como o senhor mencionou que a família, a primeira instituição criada por Deus, na verdade, é a instituição mais antiga, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância de se ter a presença de Jesus no lar. Isso aí é... Não só nesses momentos, né? Mas... Essa é fácil, né? Porque eu até cito mais um Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E aí eu me lembro também de uma passagem que está lá no livro de Crônicas, um episódio que ocorreu quando Davi, ele queria levar a arca que estava fora de Jerusalém, estava na terra dos filisteus, e ele queria levar a arca para Jerusalém. E aí ele havia construído o seu palácio, e a arca era o grande sonho do povo judeu, era que a arca voltasse para Jerusalém. E aí, resultado, naquele caminho ocorreu um incidente em que as pessoas que conduziam a arca tentaram salvar ela de uma queda, porque os bois que puxavam o carro tropeçaram. Então a Bíblia nos diz que eles foram lançar a mão na arca, e a arca, Deus não se agradou daqui, porque a arca não estava sendo conduzida da maneira correta, e o cidadão acabou morrendo por conta disso. Aí, resultado, tiveram que deixar a arca na casa de alguém até que eles arrumassem uma nova forma de conduzir a arca. E a Bíblia nos diz que deixou a arca na casa de Obed-Edom. Eu acho interessante que o texto vai nos dizer que abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom por causa da arca. E o que a arca representa? A presença de Deus. Então isso é muito simbólico para nós, né? Deus abençoou a casa de Obed-Edom por causa da presença da arca. A arca é o símbolo real da presença de Deus. Então, uma família que tem a presença de Deus, ela está amparada para enfrentar as adversidades, enfrentar as dificuldades da vida. Porque Jesus já nos advertiu que nós teríamos aflições nessa vida. Nós não estamos imunes às aflições. Mas com a presença de Deus, se o Senhor estiver presente, Ele estando conosco, Ele disse: olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, Ele estando na nossa casa, nós iremos triunfar, nós vamos vencer, vamos passar pelas dificuldades com mais facilidade. Agora, sem a presença de Deus, aí se torna difícil. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, a nossa família precisa estar debaixo da sombra do Onipotente. Então, assim, quando a gente pensa nessa sombra, você imagina, essa sombra pode ser uma árvore, pode ser um telhado, né, pode ser uma cobertura qualquer. Então, quando você está debaixo dessa cobertura, se vem uma tempestade, você está protegido ali. E quando você sai debaixo de repente cai uma chuva torrencial, aí você está ali debaixo. Mas, por um acaso, você resolve sair dali de baixo, sabendo que está chovendo. Certamente você será atingido, né? Aí as pessoas às vezes costumam pensar assim: não, eu passei por isso ou por aquilo porque Deus me abandonou. Não é que Deus abandonou, Ele é que saiu debaixo da sombra, Ele saiu debaixo do telhado, Ele saiu debaixo da proteção. Então, a nossa família, a nossa casa, e agora muito mais, né? Nós, podendo contar com a presença de Deus na nossa casa, certamente nós iremos triunfar nessa crise também. Excelente colocação, pastor. E referente a isso, sobre a presença de Jesus no lar, eu gostaria que o senhor falasse para nós sobre o princípio do culto doméstico, que eu creio que vai ser uma ferramenta muito importante, né, para a família estar invocando a presença de Jesus no lar. Certamente agora que estamos tendo essa oportunidade ainda mais, né? Porque, na verdade, o culto doméstico, ele não deve ser uma prática somente no momento de crise, ele tem que ser uma prática constante na vida do cristão. É bem verdade que
a falta de tempo, antes, era desculpa para não se fazer um culto doméstico. Mas quando se fala de culto doméstico, as pessoas às vezes talvez tenham aquela concepção de que é um culto, uma hora de duração, aquele culto onde alguém vai pregar um sermão de meia hora. Então, um culto, se você reúne com a sua família, canta um hino, lê um versículo bíblico e ora junto, você já fez o seu culto. Você já invocou a presença de Deus na sua casa. Esse culto pode ser na hora do almoço, você vai almoçar e ora junto, você reúne um dia da semana. E eu quero ressaltar que esse culto doméstico, ele ainda é ele é importante em qualquer etapa da nossa vida, mas ele é mais importante principalmente para quem está criando seus filhos pequenos. Porque é a oportunidade que você tem de ter os seus filhos. Porque quando eles começam a ficar maiorzinhos, começam a ficar adolescentes, aí eles começam a cada um tem as suas escolhas, pai, eu vou fazer isso, mãe, eu vou fazer aquilo, e aí você não consegue sempre ter os seus filhos junto ali para o culto doméstico. Mas é muito importante. Agora, por exemplo, não podemos ir na igreja. Fazemos o culto em casa. Né? A igreja somos nós, a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Então, fazemos o culto onde nós estamos, reunimos com os nossos filhos, com a nossa família, para esse momento de adoração a Deus. Isso é muito importante. E você vai ver isso na Bíblia, lá no Antigo Testamento, vindo para o Novo Testamento, a igreja começando no seu princípio ali, a igreja funcionando nas casas, as famílias doando as suas casas para a realização dos cultos, porque não tinha a quantidade de templos que nós temos hoje. Então é muito importante que a gente tenha esse culto onde o filho fala, onde, por exemplo, nós já tivemos um momento na minha casa da gente pegar um livro da Bíblia e fazer comentários, aí põe os meninos para comentar, para falar sobre aquele texto. Então, são práticas que, às vezes, por causa da correria, a gente vai deixando de lado, mas nós precisamos resgatar isso agora. É necessário resgatar, colocar em prática, para que a gente possa ter um crescimento espiritual dos nossos filhos, da nossa família, e trazer a bênção de Deus para a nossa casa. É o mais importante, né, pastor? Para os nossos convidados, nós vamos abrir agora um momento muito interessante para vocês poderem estar fazendo pergunta para o nosso pastor. Ele está aqui para ser um instrumento de Deus na sua vida. Se alguma família, alguém está passando por um momento difícil, não está sabendo como lidar com esse momento, né? Nosso pastor, nesse momento, ele vai ter a oportunidade de estar respondendo vocês, de estar passando orientações. Então, vocês têm toda a liberdade de, no chat, estar colocando as perguntas de vocês. Já temos? Excelente. Então, fique à vontade, gente. Nós temos aqui a pergunta da Cidinha, que esteve conosco semana passada. Cidinha, um grande abraço. Te amamos, viu, Cidinha? Cidinha foi minha professora. Não estou falando para deixar ela velha, não é? É porque ela era muito novinha quando foi minha professora, para amenizar a situação. Ela está falando aqui, pastor, para que o senhor fale a respeito da família e educação, né? Nesse processo. Como que seria? Olha, com certeza a família é a principal responsável pela educação. A escola, ela não educa, a escola, ela informa. A escola transmite informação, transmite conhecimento. Educação é a família, até porque a educação é um processo mais lento. É um processo que ele precisa ser na base da repetição. Então, a família é a maior responsável. O professor não tem condição de ficar, por exemplo, 24 horas com os nossos filhos. O professor, ele cumpre lá a sua tarefa, cumpre o seu horário de expediente. Ele não tem a responsabilidade de preocupar se o seu filho comeu, se ele tomou banho. Quem tem que se preocupar com a educação, ensinar bons modos, são os pais. Somos nós que somos responsáveis por essa educação dos nossos filhos. Nós não podemos terceirizar isso. Infelizmente, a vida moderna tem proporcionado essa terceirização da educação. Ora é para os professores, ora é para babá, ora é para alguém que fica em casa cuidando dos seus filhos, para os avós, que às vezes já está com a idade avançada, já não tem o vigor para acompanhar uma criança. Então, e aí o resultado disso lá na frente é drástico. Então, a gente precisa ter esse cuidado de pensar que se você casou, tem filhos, assuma a responsabilidade.
Nós temos aqui a pergunta da Jéssica. Será que você sabe quem é Jéssica? Ela está dizendo assim: tem famílias onde os membros não costumam se reunir para ter um momento de comunhão. Quais as estratégias para mudar essa situação, pastor? Olha, talvez mudar talvez o conceito. Por exemplo, se você faz uma programação que seja muito ortodoxa, talvez não vai chamar muita atenção. Então é necessária a inovação, né? Criar um ambiente diferente, né? Não precisa ser necessariamente, né, faz lá no quintal da casa, né? Vai lá para o quarto, em cima da cama, começa a brincar e de repente começa a falar das coisas de Deus. Então, quando é criança, alguma situação que você pode chamar a atenção. A gente, por exemplo, na igreja, a gente trabalha com crianças, jovens, adolescentes, para cada público você tem uma estratégia diferente de trabalho. Você não pode trabalhar com os mesmos públicos, com as mesmas estratégias. Então, dentro da família, você precisa criar situação que chame a atenção. Coisas que vai fazer com que eles gostem, né? Se você, por exemplo, pegar vamos fazer um culto doméstico e vamos estudar o livro de Levítico, por exemplo. Pegar um livro de Levítico falando das leis de Moisés. Quem é que vai querer fazer culto doméstico lendo as leis de Moisés, né? Ali para o povo de Israel? É uma leitura cansativa, que é importante a gente ler e conhecer, é importante, mas para o ambiente do culto doméstico não vai chamar a atenção. Então é necessário que se crie um ambiente agradável, que vai atrair. Porque não apareceu mais pergunta, não sei. Não? Então eu vou fazer o seguinte, eu quero aproveitar, porque eu acho que nas perguntas aí ficou uma coisa que eu fiquei devendo, foi na questão, por exemplo, né, do que é necessário para melhorar a questão do convívio familiar, né? Para melhorar essa convivência, agora no momento de pandemia, onde se fala que as famílias estão se pegando dentro de casa, essa questão por causa da proximidade, de passar maior tempo junto, eu falei um pouco lá atrás que é necessário praticar o amor, e é verdade, é o momento de praticar o amor, de verdade. Não esse amor superficial. Aí quando a gente fala em amor, a gente precisa pensar, por exemplo, quando a gente vai ver na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra amor, no grego, existem 4 palavras para definir o amor, né? A primeira delas é o amor eros, é o eros. A palavra eros é no grego, que ela está relacionada ao amor conjugal, ao amor carnal, o amor do desejo, né, de um pelo outro. Então esse é o amor eros. O outro amor é o amor filéu, que é o amor fraternal, que é o amor de irmão, de igreja, é o amor de amigo, né, que você tem as suas amizades, seus amigos. Então esse é o amor filéu. O terceiro amor é o amor storge, que é o amor familiar, que é o amor do pai pelos filhos, do filho pelos pais, do pai, do genro pela sogra, é o amor familiar. E, por último, o amor ágape, que é o amor divino, o amor incondicional. Aí eu queria fazer uma observação seguinte. Nos 3 primeiros que eu citei, o eros, o filéu e o storge, esses 3 tipos de amor, ele apresenta, de certa forma, um egoísmo. Por quê? No amor eros, eu amo a minha esposa porque ela me ama. Eu amo ela porque ela me atrai. Eu amo, eu desejo ela porque ela pode me corresponder. Se ela não me correspondesse, eu não amaria, né? No amor filéu, que é o fraternal, existe uma troca também, precisa haver reciprocidade. Se eu te amo e você não me ama, talvez eu não consiga demonstrar um verdadeiro amor por você, né? E o amor storge, né, que é o amor familiar, eu amo a Jéssica, minha filha, porque ela é minha filha. Eu amo o Daniel, que é meu filho, porque ele é meu filho. Ele me ama porque eu sou o pai dele. Mas se nós fôssemos pessoas diferentes, estranhas um ao outro, talvez não haveria um amor. Então, como solucionar essa questão?
praticar o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor incondicional. Foi o que Jesus nos ensinou a fazer. Jesus nos ensinou a amar incondicionalmente. Jesus ensinou a lei, né? Moisés dizia assim, olha, porque nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Aí Jesus chegou e disse, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Amar como Jesus amou é diferente. Porque Jesus amou sem ganhar nada em troca. Quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu disse isso numa pregação esse dia na igreja, que às vezes eu posso não ter amor próprio. Então se eu não gosto de mim, eu não vou gostar do outro. Eu não vou amar o outro. Mas Jesus disse, quando eu amo incondicionalmente, eu amo independente de ser meu filho, de ser minha esposa, né? Independente disso. Então agora, dentro de casa, precisa praticar o amor ágape, o amor de Deus. Né? É preciso haver compreensão, é preciso haver, para melhorar esse convívio, haver ali aquele momento de troca, de fazer favor um para o outro. Aquela coisa de você pedir, meu filho, traga um copo com água para mim, e o filho, sim papai, eu vou levar esse copo com água, porque ele tem prazer de trazer o copo com água. É a esposa, né, limpando o sapato do esposo com alegria. É o esposo indo para a cozinha lavar as louças, ajudar a limpar a casa, com amor, porque está vendo que é necessário, está sendo desgastante, né, com a pandemia, com o isolamento, a gente suja mais a casa, a gente suja mais louça, né? Toda hora você olha para a pia está cheia de louça. Então, aí se fica um esperando pelo outro, vai ficar aquela coisa lá. Então nós precisamos praticar o amor e ajudar um ao outro, ter solidariedade, porque vai melhorando o convívio, porque senão, né, imagine a mamãe tendo que lavar todas as roupas, tendo que limpar a casa todo o tempo inteiro, tem que lavar todas as louças o tempo inteiro, e os filhos sujando, o marido sujando, e aí a coitada vai, no final da pandemia, ela vai ter que ser internada. Né? Então, a gente precisa, para melhorar essa convivência, a gente precisa praticar isso. Então, quem não está praticando, é melhor que, né, se desperte para isso. Né? Então, é preciso exercitar, acima de tudo, também o perdão. Porque com a aproximação por mais tempo, estando junto mais tempo, vai haver mais falha também. A gente vai errar mais. Né? E errando mais, a gente vai precisar de perdão. E o que Jesus disse sobre perdão? Perdoar. Quantas vezes num dia? 70 vezes 7 num dia. Ah, mas a minha esposa me olhou assim, eu já perdoei ela de manhã, agora se ela quiser é só amanhã. Não, é 70 vezes 7 em um dia. Né? Então isso fala de um perdão incondicional, de um perdão que nós aprendemos com o próprio Jesus. Então, como eu iniciei, vou finalizar, né? Pastor, nós queremos te agradecer muito, né, pela sua participação. Foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Aprendemos bastante. Eu espero que o pessoal de casa também tenha aprendido muito, né, com esses ensinamentos, com essas dicas que foram fundamentais para esses dias em que nós estamos vivendo. Então, para finalizar, eu acho que nós temos quantos minutos? Um minuto. O Senhor faça uma oração pelas famílias e pelas pessoas que estão nos prestigiando. Já tem pessoas aqui que já têm, né, em todos os encontros estão conosco. Então, faça essa oração para nós, por favor. Quero agradecer a você, Jenny, agradecer a Denise, o prazer estar com você, Márcia, muito obrigado. Nossa, que agradeço. Né? E vamos orar para que as nossas famílias, as famílias de Palmeirense, todas as pessoas que estão nos assistindo aí, possam ser abençoadas e ser guardadas nesse momento. E vamos acreditar que tudo isso vai passar e logo, logo voltaremos a um novo normal, mais fortalecido, cheio da graça de Deus. Amém? E famílias mais fortes. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por este momento que passamos aqui, tendo esse diálogo, essa conversa, Senhor. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que não temos todas as respostas,
mas o Senhor tem todas as respostas, o Senhor sabe daquilo que todas as famílias necessitam neste momento, Senhor. E eu peço a Deus que o Senhor alcance agora, Senhor, cada família que está nos acompanhando, ó Deus, trazendo, ó Pai querido, esperança, Senhor, ó Pai, certeza de dias melhores, ó Deus, lançando por terra toda a ansiedade, ó Pai, todo o desespero, e que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre cada um, Senhor. Assim nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Deu antes de vocês falar tchau. Mas, Ah, é. Pegou o finalzinho da